Olá a todos. Vamos falar hoje sobre regência. Já falamos de concordância verbal, já praticamos um pouco da concordância verbal para entendermos qual era a posição do verbo em relação ao contexto em que ele vem inserido. Hoje vamos ver com um pouco mais de atenção a regência verbal. Então, deixa eu colocar aqui os slides para a gente poder começar a falar sobre. Eu não diria que regência verbal é um assunto difícil. Eu diria que requer atenção, porque a nossa prática de produção textual, de leitura, de redação, não inclui a pesquisa, a significação dos verbos, a regência dos verbos, a etimologia, o processo de surgimento dessa palavra. Nós não temos essa prática. Então, os verbos para a gente ou são ou deixam de ser. Simples assim. Então, quando a gente se depara com um assunto como esse, a gente se depara, obviamente, com uma riqueza de detalhes. Existem verbos no nosso idioma, na língua portuguesa, que exigem, demandam a presença de outras palavras, de outros termos na oração, a que pertence para que a sua significação seja completa. Quando um verbo exige a presença de um outro termo na frase, na oração, nós o chamamos de termo regente. E a palavra que completa a significação desse verbo, regente, chama-se termo regido. Assim, o homem lustrava o seu carro novo. Lustrava é o termo que rege, o seu carro novo é um termo que sofre essa regência, portanto, um termo regido. Mas vamos entender um pouco melhor essa questão da transitividade dos verbos. Transitar lembra trânsito, tá certo? É exatamente o que acontece entre o verbo e a sua complementação. Existe um trânsito, um transitar de significação, significações. Assim, amo pessoas honestas. Perceba que o verbo amar, ele transita diretamente para a coisa amada, que são as pessoas. Honestas é um atributo de pessoas. Mas se eu tivesse colocado amo pessoas, em termos comunicativos, a minha frase teria uma significação completa, perfeito? Vamos para o segundo verbo. Gosto de gente que se importa com gente. Olha o que acontece com o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Isso até criança sabe, né? Então, eu gosto de gente que se importa com gente. Gosto gente? Não. Gosto de gente. Até coloquei uma outra cor aqui, para que a gente perceba que gostar não transita diretamente para a coisa gostada. Passa antes por um termo que nós chamamos de preposição. Olha o que acontece com esse terceiro verbo. O filho da Dona Teresa nasceu. O verbo nascer, ele encerra uma significação máxima, ele não pede nenhuma outra complementação. Se alguém falar que o filho da Dona Teresa nasceu, você vai entender que a Dona Teresa pariu. Então, este é um verbo, quando o verbo assim encerra a sua significação máxima, ele é um verbo que não pede complemento porque ele não transita na frase. Se ele não transita, ele é um verbo transitivo, intransitivo, não transita, intransitivo, transita indiretamente, transitivo indireto, transita diretamente, transitivo direto. Agora, eu digo que Sara está
deprimida. Essa informação, ela é circunstancial, situacional, momentânea. Eu não estou dizendo que essa moça é uma pessoa deprimida, estou dizendo que ela está. Quando nós temos um verbo assim, que apenas liga um termo a outro, aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho um atributo do sujeito, e o verbo apenas está ligando, eu chamo de verbo de ligação. Repassando, transitivo direto, o verbo transita diretamente aos seus complementos. Transitivo direto. Transitivo indireto. O verbo não transita diretamente aos seus complementos porque ele passa antes por uma preposição. É transitivo indireto. Aqui o verbo nascer encerra a sua significação máxima, não transita intransitivo. Aqui o verbo não transita, o verbo é representativo de uma circunstância, de uma situação. Ele liga dois termos, é um verbo de ligação. Então, a transitividade, agora em termos mais técnicos, a transitividade verbal, conhecida também como deixa eu voltar aqui. Conhecida também como predicado, indica que o verbo transitivo não possui sentido completo sozinho. Vou repetir. A transitividade verbal é conhecida também como predicação, indica que o verbo transitivo não possui sentido completo sozinho, devendo transitar para um elemento que complete a sua significação numa determinada oração, para que seja compreendida a oração perfeitamente. Essa ação verbal, se for uma questão de ação, transita entre outros termos de uma mesma oração, que atuarão como complementos desse verbo. Assim, quanto à sua predicação, os verbos são classificados em intransitivos, que não transitam, transitivos diretos, chamados de TD, transitivos indiretos, chamados de TI, tá? Tem um erro aqui, chamados de TI, bitransitivos, são verbos que transitam direta e indiretamente, bi é igual a 2, chamamos de TDI, ok? Vamos para a prática, já, exercitando o que se aprende. Tudo bem? Até a próxima.